a gente precisa entender as camadas dessa fala do Trump. Primeiro ponto, quando ele fala Make Venezuela Great Again, a gente precisa entender se ele está se referindo Make Venezuela Great Again para os Estados Unidos ou para o povo venezuelano. Eu não acredito que seja voltado para o povo venezuelano, porque a gente precisa ler a realidade de uma forma ampla. O que ele falou ontem na coletiva de imprensa, remete justamente ao fato de que a preocupação dos Estados Unidos é com os interesses das indústrias de petróleo dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que 20 anos antes da posse do Hugo Chávez, a gente teve o começo da estatização das indústrias de petróleo e da concessão justamente da exploração desse petróleo. Veio o governo de Hugo Chávez e o governo de Maduro e implementou-se ainda mais essa estatização. Então, o interesse dos Estados Unidos aqui repousa especificamente na exploração do petróleo. E quando a gente fala Make Venezuela Great Again, a gente pensa justamente em ser a Venezuela esse ponto central de exploração de petróleo para as empresas dos Estados Unidos. Lembrando sempre, Vitor, né, obviamente, que a Venezuela possui 49 das reservas mundiais de petróleo. A Venezuela possui mais petróleo do que a Arábia Saudita. O problema é, obviamente, o tipo de refino que se faz na Venezuela e a precariedade que está hoje essa indústria que faz justamente essa exploração. Então, eu não acredito, ante a fala do Trump e ante a falta de um plano, que é justamente governar os Estados Unidos, o que já é uma assincronia, os Estados Unidos governando o povo venezuelano, para fazer a Venezuela propriamente dita grande para ela própria ou para o seu povo. Então, existem aí diversas nuances que a gente precisa analisar, porque não há um plano, porque não há um caminho concreto de reestabelecimento da Venezuela como sendo um país central no mundo, principalmente na América Latina. E o segundo ponto, não há também uma estrutura de pensamento de políticas públicas para tirar a Venezuela, o povo venezuelano, dessa lástima, dessa vulnerabilidade que ele se encontra nesses últimos anos por conta, em consequência, inclusive, do governo de Maduro. Então, a preocupação deve repousar simplesmente: qual é o interesse dos Estados Unidos em fazer a Venezuela grande novamente? É a exportação do petróleo por intermédio da exploração de empresas dos Estados Unidos que perderam muito seu papel nos últimos anos, ou é justamente fazer a Venezuela como sendo um país grande para o próprio continente e especificamente para o mundo, né? Quando a gente fala que existe uma detenção de 49% de reservas do petróleo. Então, aí eu preciso justamente entender como é que são essas nuances e como é que vai se dar o caminho a partir de agora para compreender o real sentido dessa frase do Trump.